Olá, meu nome é Pedro e nesse vídeo nós vamos falar sobre os transtornos causados pelo mal do século, a ansiedade. E nós vamos ver um dos principais transtornos causados pela ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ou conhecido mais como TOC, que são aquelas manias de limpeza, de verificação, de assimetria, de arrumação das coisas. Enfim, esse transtorno está diretamente ligado à ansiedade. E, ao final, nós vamos revelar duas técnicas poderosíssimas para o controle da ansiedade, dessas compulsões, né, de limpeza, de verificação, de checar se a porta está fechada, se a janela está fechada, se fechou a porta do carro, se guardou a chave, se fechou a torneira. Então, vamos revelar duas técnicas poderosíssimas para baixar a ansiedade e controlar esse transtorno, ok? Mas, antes de começarmos, gostaríamos de frisar uma coisa. Não quero que você pense que esta apresentação vai resolver todos os seus problemas de ansiedade, os possíveis problemas, tá? Isso é apenas uma introdução ao assunto. E a segunda coisa que devemos notar é: repare que a conscientização sobre esse assunto é muito poderosa, é muito importante trazer a consciência o problema para você poder tratar e dominar ele, controlar. Provavelmente você vai querer se aprofundar mais nesse assunto a partir de agora. Vamos então à nossa apresentação. Como já dissemos, nós vamos apresentar a ansiedade e duas técnicas simples, mas muito poderosas para o controle desse transtorno. A ansiedade é um transtorno que tem debaixo dela é um guarda-chuva que tem vários transtornos relacionados a ela, ó, girando em torno dela. Então, os tipos de transtorno de ansiedade nós temos o pânico, fobia, os transtornos pós-traumáticos, fobia social, transtorno generalizado e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a mania de verificação. E é sobre esse TOC, é sobre esse transtorno aqui que nós iremos focar nessa apresentação. E qual é o ciclo que segue a ansiedade, que gera esses problemas? Qual o ciclo? Como isso funciona? A ansiedade, ela gera uma obsessão que, por sua vez, para ser aliviada, para aliviar essa ansiedade, gera uma compulsão. Então, esse ciclo se retroalimenta. Ansiedade gerando obsessões, compulsões e o alívio, a pessoa fazendo as práticas, né, daqueles rituais para criar um alívio. Então, quando a pessoa está ali com aquela mania de limpeza, ou aquela mania de higiene, com aquela mania de organizar as coisas, colocar tudo do seu tamanho, na mesma cor, ou aquela mania de verificação se a torneira está fechada, se o gás está fechado, se a geladeira está fechada, se a porta está fechada. E a pessoa faz isso às vezes por horas e horas e horas. Então, esses rituais com o objetivo de aliviar a tensão acaba alimentando ainda mais essa ansiedade. Às vezes a pessoa passa a noite em claro, não consegue dormir. Vamos ver mais claramente o que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. O que caracteriza esse transtorno? O transtorno se divide em duas partes: obsessão e compulsão. Obsessão diz respeito aos pensamentos intrusivos, o que invadem a mente da pessoa, assalta a mente da pessoa, do nada. Vem aqueles pensamentos
seja pensamentos de impureza, seja pensamentos eh, de insegurança, seja pensamentos de cunho sexual, qualquer pensamento ou imagens que vêm na mente da pessoa e que persistem e persistentemente geram ansiedade, criam, aumentam o nível de ansiedade da pessoa. Então, a mente é tomada por um pensamento. As compulsões são os atos repetitivos que diminuem a ansiedade causada pelas obsessões. São os rituais que a pessoa se entrega. Seja ritual religioso, sejam rituais de limpeza, sejam rituais de verificação, sejam rituais de organização, colocar as coisas tudo na ordem, as gravatas da mesma cor, do mesmo tamanho, as meias na gaveta, essa coisa obsessiva de lavar as mãos várias vezes na torneira com medo de contaminação. Isso tudo para aliviar a ansiedade. Na verdade, esses rituais que aumentam e fixam essa ansiedade, essa mania e cria na pessoa um círculo vicioso que consome, a pessoa esgota a pessoa fisicamente e mentalmente. As preocupações mais frequentes no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, as preocupações mais frequentes são preocupação com contaminação, limpeza, simetria, ordenação, arranjar as coisas na mesma ordem, ferimentos, medo de se ferir, de se contaminar, de pegar uma doença incurável, e verificações, verificar porta, janela, ar-condicionado, voltar no lugar várias vezes para verificar se a porta está trancada, se a janela está trancada, ir no berço, ver várias vezes se o bebê está dormindo, se está seguro, se está tudo bem. É um transtorno que realmente esgota a pessoa. E por que que isso é causado? Qual a causa disso? O que que gera essa ansiedade? A ansiedade ela é caracterizada pelo medo, uma preocupação com o futuro, uma preocupação, um pessimismo, uma visão negativa. A mente da pessoa fica negativada, ela só vê catástrofe, só vê coisas ruins. O mal do nosso século, né? Com tantas notícias ruins, você liga o jornal, só vê notícias ruins, você liga o rádio, notícias ruins. E aquilo vai então alimentando a ansiedade, medo de assalto, medo de violência, medo de sair na rua e ser atropelado, medo disto, medo daquilo. Isso só vai aumentando a ansiedade. Então, a ansiedade é gerada por medos, por traumas e por estresse, o estresse da vida diária. Estresse no trabalho, estresse nas ruas, estresse em casa. O nível de estresse contribui muito para o aumento da ansiedade. As compulsões ou rituais são comportamentos repetitivos, ou seja, lavar a mão, fazer verificações ou atos mentais de rezar, né? Rezar, contar, repetir palavras ou frases que a pessoa é levada a executar em resposta a uma obsessão mental, em virtude de regras que devem ser seguidas rigidamente. E aqui nós podemos ver algumas imagens aqui, ó. Compulsão de limpeza, a pessoa lava o vaso várias vezes por dia com medo de contaminação, né? Tira até o mínimo grãozinho de poeira dos móveis, principalmente agora nessa época aí de pandemia. Esse nível de ansiedade, então, chegou a um nível estratosférico, as pessoas, às vezes, sem conseguir sair de casa e desgastados por esse problema. Compulsão de ordenação, simetria, colocar as coisas tudo em ordem, alinhados, na mesma cor, do mesmo tamanho, na mesma ordem. E até rituais religiosos, né? Para 7 Ave Maria, 10 Pai Nosso, ou rituais de várias, não apenas da religião católica, mas outras religiões também. Tem a prática saudável, mas tem a prática também que passa do limiar da saúde e já entra num ritual prejudicial. A pessoa fica presa àquele ritual religioso. Tá? Tem ansiedade também ainda relacionada ao ritual religioso, o pensamento, a convicção da pessoa de que blasfemou contra o Espírito Santo. Eu tive experiência pessoal com isso quando era criança. De repente foi assaltado o pensamento negativo que tinha blasfemado com o Espírito Santo, estava condenado por, por toda a eternidade, pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. E na época eu era muito religioso.
E esse pensamento me assaltou minha mente, eu devia ter uns 13, uns 14, 15 anos. Esse pensamento tomou conta da minha mente, eu sofri por isso por semanas ou meses. E você tem vergonha de falar, sofre sozinho, porque você tem vergonha de se abrir com os outros para falar. Fica atormentado por aquele pensamento. É uma coisa realmente terrível. Tudo isso causado pela ansiedade, por esse pensamento intrusivo que assalta a mente da pessoa. Tá? Aqui são ansiedades e verificações, o transtorno, né, obsessivo compulsivo. Qual compulsão aqui no caso? Verificação. A pessoa é compulsida a verificar a porta, a porta da garagem, ver se as luzes estão apagadas, se o carro está trancado, com o alarme ligado, se a torneira está fechada, se o gás da cozinha está desligado. Enfim, obsessão. A pessoa chega até o extremo de medir o tamanho da grama que vai cortar, o tamanho padrão. Pode até rir da situação, mas quem passa sabe qual é a dificuldade que enfrenta. E essa aqui é uma ansiedade de cunho sexual, a pessoa tem fantasias de envolvimento com pessoas do mesmo sexo, familiares, ou com animais. É a atuação da ansiedade, pensamentos obsessivos, pensamentos de impureza. E isso tudo acontece porque pensamentos intrusivos martelam a mente da pessoa na crise de ansiedade, gerando esse toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. Aqui está aqui uma chase, né, de uma pessoa que tem esse problema de toque, esse transtorno obsessivo compulsivo. Ele só pode andar nas casas brancas, se ele andar nas casas pretas, pode acontecer alguma coisa. Isso realmente leva a pessoa a um esgotamento físico e mental, emocional, que a pessoa muitas vezes sofre calada, não consegue se abrir. Muito bem. E agora passamos às partes dos exercícios muito eficazes, muito eficientes, dois exercícios que nós iremos revelar para tratar a ansiedade, para tirar a pessoa desse círculo vicioso e ela poder clarear a mente e se libertar desses rituais. Os dois exercícios são de relaxamento, relaxamento físico, né? E o segundo exercício de respiração. Inspirar e expirar. E é uma respiração específica, que é uma respiração diafragmática, ou seja, pelo diafragma. Você não respira na altura do peito, você respira na altura do umbigo. Então, a cura, o tratamento para a ansiedade, então, é relaxar. Mas não relaxe muito profundamente, nem muito rapidamente. Relaxe apenas o necessário. Inspire e expire. E como são praticadas essas técnicas? A respiração diafragmática, o ar entra pelo nariz e sai pela boca, normalmente. E o ar, ele desce até a altura do umbigo. Você pode colocar a mão na altura do umbigo para ver sua barriga está levantando e abaixando. A respiração mais profunda. Não é a respiração no peito, no nível do peito. Ela é no altura do umbigo. Você controla essa respiração colocando a mão sobre o seu umbigo. Você respira 4 ou 5 vezes uma respiração profunda. Aqui está uma técnica mais detalhada para a explicação mais detalhada da técnica de respiração diafragmática para ansiedade. Se deite ou se sente confortavelmente, né? E coloque a mão sobre a barriga, contando até 4, inspire. Prende a respiração contando até 2 e solta, contando até 6. Mais ou menos uma técnica que pode variar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, você prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você solta o ar, contando. 1,
2, 3, 4. Até 2 você prende. 1, 2. Solto até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim você vai relaxando, deixando sair toda a tensão. E a segunda técnica, que é o relaxamento muscular. Você vai relaxar os músculos do corpo, desde a cabeça, ombro, do abdômen e das pernas. É um relaxamento progressivo. O treino de relaxamento progressivo foi criado por um fisiologista, um médico psiquiatra chamado Edmund Jacobson, na década de 30, e baseia a sua premissa de que a calma mental é resultado da calma física, do relaxamento físico. Você estando com o físico relaxado, à vontade, a sua mente então fica mais relaxada. Está aqui a descrição da técnica. Você pode sentar na cadeira e começar o relaxamento pelas mãos, né? Você pode aperta a mão, tá? Conta até 5. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Aperta bem as mãos dentro da sua capacidade e depois solta progressivamente. Conta até 5, relaxando. Sente a musculatura relaxada. Da mesma forma, você vai contrair os ombros, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. 1, 2, 3, 4, 5. Sentindo relaxamento pelo seu corpo. Da mesma forma, os pés. Você contrai a ponta dos pés. Contrai para cima, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, solta. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode começar dos músculos da cabeça, contraindo os músculos em volta dos olhos, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Sentindo musculatura indo relaxando. E na prática você vai sentindo a tensão e saindo. Duas poderosas técnicas, simples, mas muito eficientes. A respiração profunda no diafragma, no umbigo, na altura do umbigo, colocando a mão sobre o umbigo, sentindo a mão subindo e descer por 5 vezes. E a contração dos músculos, desde a cabeça até a ponta dos pés, contraindo e soltando, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seguindo esse passo a passo. Isso vai abaixar incrivelmente o nível de ansiedade, de maneira que você pode controlar aqueles rituais provocados pelo transtorno. Vai baixar o nível de ansiedade e vai trazer você a consciência, poder controlar o seu emocional. Aqui está um passo a passo mais detalhado, como funciona a respiração. Varia o tempo, pode contar de 5 a 10 segundos, tanto para contrair como para relaxar. E com essas técnicas, coloque em prática e adeus toque. Para finalizar, temos aqui uns pensamentos, um pensamento muito importante, que diz que os pensamentos são apenas visitas, né? Os pensamentos são visitas, sentimentos também. Deixe-os ir, deixe-os vir. Permaneça apenas como testemunha. Qual a diferença de uma pessoa que sofre desse transtorno de toque para uma pessoa normal? Qual a diferença? Porque a pessoa se apega àquele pensamento. Os pensamentos ruins passam pela mente de todo mundo. É normal, eles vão e vêm, como diz aqui a frase aqui, eles vão e vêm como visitas. Se você não se apega a eles, você deixa eles ir, deixa eles vir, e apenas fica como testemunha, fica curioso de esse pensamento. Normal. Se você não se apega a ele, ele vai e vem, como acontece com todo mundo, né? Porque o problema justamente ocorre quando a pessoa dá importância àquele pensamento. Acha que o pensamento é uma coisa, que aquilo que ele está pensando de ruim é uma coisa que vai acontecer. Pensamento catastrófico, negativo, ele se apega àquilo e faz os rituais para evitar aquilo, para afastar aquilo da mente. Então, quanto mais ele luta contra o pensamento, mais o pensamento domina ele. É a mesma coisa se eu disser para você, ó, não pense no elefante cor-de-rosa. O que que vem à sua mente?
o elefante cor-de-rosa. Quanto mais eu disser para você, não pense no elefante cor-de-rosa, não pense no elefante cor-de-rosa, não pense no elefante cor-de-rosa, mais você vai pensar no elefante cor-de-rosa. Da mesma forma são os pensamentos. Quando você tenta não pensar no pensamento negativo, lutar contra ele, mais forte ele se torna. Para finalizar, estou curioso para saber o que você vai fazer agora com essas informações. Aqui adiante. Muito obrigado pela sua atenção. Faça bom proveito dessas informações.